Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, alarmou-se, e com ele toda Jerusalém, e convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos, inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhe: ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se imensamente. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Glória a Deus. Nós acabamos de ler o relato de Mateus, falando acerca de um fato que ocorreu na vida de Jesus. Mateus, ele tem um cuidado. Quando você pega a Bíblia para ler e você começa a ler Mateus, você vai perceber que Mateus trata Jesus como rei. Você vai ver que Mateus, ele tem a necessidade, e ele tem o cuidado de mostrar para os seus leitores que Jesus não é só um homem, ele é um rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Como todos nós sabemos, Jesus nasceu em Belém por causa de um censo que houve naquele tempo. Jesus morava em Nazaré, mas o governador daquela época propôs em seu coração que se fizesse um censo para que soubesse quantos habitantes estava sobre o seu regimento, sobre o seu domínio. Então José e Maria migraram, foram a Belém para dar o seu nome, para se cadastrarem no censo do governador. E ali nasce Jesus, em Belém da Judéia. Nós lemos aqui na Bíblia que ele nasceu numa manjedoura, não porque seu pai era pobre, não porque seu pai não tinha condições de pagar um hotel, ao contrário disso, porque a cidade estava lotada e não havia mais espaço nas hotelarias e nas pousadas para mais ninguém. Então Cristo nasce na manjedoura. Os anjos celebram. Há uns pastores na madrugada, Cristo nasce na madrugada, e os pastores estão cuidando dos seus rebanhos, e um anjo aparece e diz: nasceu em Belém um menino que salvará o seu povo dos seus pecados. E há um cântico no céu, há uma adoração tremenda, porque durante 9 meses Jesus
que era Deus que se tornou carne, esteve longe da visão do mundo espiritual, do mundo físico, esteve no ventre de Maria. E quando os anjos veem que aquela criança, que é Deus, nasce, eles festejam, eles tributam, eles engrandecem ao Senhor. Olha, é um fato extraordinário para o céu e para a terra, porque Deus, como diz o Evangelho de João, em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Deus se fez carne e habitou entre os homens. Mas agora José e Maria, nasce a criança, eles cobrem aquela criança com panos, faz o que tem que fazer naquela cidade, volta para Nazaré. Depois de 7 dias em Nazaré, vai circuncidar a criança. 40 dias depois, vai ser apresentado no templo. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós vemos que a profetisa Ana, ela adora a Deus na apresentação de Cristo. Era obrigatório naquele tempo, 41 dias depois do nascimento, apresentar a criança no templo. 7 dias de nascido, a circuncisão. Mas enquanto isso, muito longe de Belém, muito longe de Nazaré, uma estrela aparece para uns homens sábios. A Bíblia chama eles de magos, os 3 reis magos. Mas a palavra mago não tem o sentido de magia, de encantamento, de feiticismo. A palavra mago tem o sentido de sabedoria. Eles eram homens sábios, homens que, como Abraão, estudava as estrelas. Abraão foi um dos primeiros homens que estudou as estrelas, e esses magos estudavam as estrelas. E no céu aparece uma estrela, e é uma estrela diferente, porque é uma estrela dada pelo próprio Deus. Acontece uma revelação, acontece um mover espiritual, e 3 homens, eles olhando para o alto, eles sentem que aquela estrela está dizendo que algo sobrenatural aconteceu na terra. E não se sabe como se explica isso. O que se sabe é que esses homens, movidos por aquela estrela, eles sentem profundamente que algo está acontecendo no mundo. Talvez eles tivessem uma cópia do Torá, talvez eles tivessem uma cópia da Bíblia, do Torá, do Antigo Testamento, e talvez por serem sábios como eram, eles estudavam as Escrituras, e eles sabiam, porque havia também um mover muito grande naquele tempo, de que uma virgem seria mãe. Não era só em Israel que esse boato corria, mas era em toda a região, em toda a redondeza, em todos os lugares havia essa profecia de que uma virgem um dia daria à luz um filho, e esse filho seria Deus. E algo liga uma coisa a outra, a escritura com o estudo, com aquela estrela, e aqueles homens decidem sair de onde estão e procurar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas saiba que naquele tempo não havia o avião, o carro. Talvez eles tivessem o que tem a tecnologia, a maior tecnologia do tempo. A maior tecnologia daquele tempo era o jumentinho. Talvez eles tivessem os seus jumentos, e eles propõem seguir a estrela. Eles propõem seguir aquela estrela. Não eram homens pobres, não eram homens miseráveis, ao contrário, eram homens ricos e prósperos, e homens sábios e estudiosos. Não eram homens ignorantes que não gostavam de aprender, eram homens que procuravam conhecimento. Mas aquela estrela mexeu com eles, porque aquela estrela, meus irmãos, não era nada mais nada menos do que o próprio Espírito Santo.
A estrela que apareceu no céu foi uma estrela que tocou no coração daqueles homens. Tocou de uma forma especial, porque quando você olha para o céu e você vê as estrelas, você se alegra por causa da imensidão do universo, você se alegra pela beleza, pela magnitude de toda essa criação de Deus. Mas aquela estrela era diferente de toda a criatura de Deus, porque aquela estrela era o próprio Espírito de Deus, mostrando àqueles homens que eles deveriam migrar, que eles deveriam ter uma viagem rumo a achar o Filho de Deus. E eles começam a andar e caminhar aquela estrela. Sabe, eu quero parar um pouquinho aqui porque me veio algo na mente, que isso acontece conosco. A estrela começa a nos direcionar a Cristo. Nós estamos no mundo, nós estamos caçando as coisas. As crianças já estão caçando coisas, os jovens então nem se falam, os velhos nós caçamos o sobrenatural, nós caçamos um preenchimento, nós caçamos coisas para explicar a nossa existência, para explicar o porquê das coisas. Todo ser humano tem sede de Deus, todo ser humano tem sede do sobrenatural, todo ser humano tem sede do Altíssimo. É lógico que nessa sede as pessoas se embrenham em drogas, se embrenham no mundo, se embrenham em vícios, porque elas querem preencher, porque elas querem descobrir, porque elas querem saber o que elas são, o que elas têm que fazer. Todos nós temos perguntas dentro de nós: o que eu vou ser, o que eu sou, como que é, vai ter fim, vai ter começo, tem Deus, quem é Deus? E a estrela, que é o Espírito Santo, um dia ela aparece no nosso céu, o nosso céu negro, o nosso céu escuro, mas um dia essa estrela apareceu para todos nós, e essa estrela começou a nos levar a Jesus Cristo. Porque quando nós estamos para servir a Deus, nos converter, as coisas começam a acontecer. Nós começamos a ter esses toques, nós começamos a ter esses vislumbres, nós começamos a querer algo a mais, nós começamos a sentir a necessidade de buscar alguma coisa. E nós paramos, sabe aonde? Na casa de Deus, na casa do Pai. Esses magos pararam na casa de Jesus. Começou com uma estrela. E eles andam distâncias grandiosas, e demoram 2 anos para chegar em Israel. Esses reis magos não estavam ali no dia que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, a estrela aparece, e eles vêm, e demora 2 aninhos, caminhando, procurando, caçando, querendo achar o Filho de Deus. E eles chegam a Israel, e aí eles cometem um erro. Eles deveriam seguir a estrela, mas eles vão até o governador Herodes e perguntam a Herodes onde nasceu o rei dos judeus, onde nasceu esse menino. Se eles não tivessem parado em lugar nenhum, se eles tivessem seguido, a estrela justamente os levaria onde Cristo estaria. Mas são 2 anos. Eu fico pensando, que fé é essa? Gente, é uma fé inacreditável. Você deixa a tua casa, a tua terra, teus parentes, teus amigos, você deixa tuas riquezas, tua prosperidade numa terra longínqua, e você diz assim: eu vou seguir uma estrela, porque essa estrela vai me levar a um rei, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu fico pensando nesses magos falando para as pessoas, os seus amigos, sei lá, seus parentes na sua terra natal, dizendo assim: olha, apareceu uma estrela no céu e nós vamos seguir essa estrela. Que loucura! Que fé é essa? E eles saem seguindo e não sabem para onde vão, não sabe onde vai dar, e não sabe quanto tempo demorará até que essa estrela pare em algum lugar e eles possam achar o que eles estão procurando. Isso é uma fé sobrenatural, isso é uma busca sobrenatural desses homens. Noé foi tido como louco, Moisés como louco,
Mas esses 3 reis magos não estão longe também de serem chamados pelas pessoas normais e naturais de loucos também, porque para fazer isso, Herodes tinha uma necessidade de ser um rei reconhecido por todos. Puxa, o templo de Salomão foi destruído, reconstruído por Neemias, por Esdras, por Josué, por Zorobabel, por todos esses homens, mas foi destruído de novo. E Herodes sabia que os judeus eram apaixonados pelo templo, e Herodes reconstrói o templo, porque ele queria ter esse reconhecimento de ser um rei diferenciado, um rei que pudesse ser adorado, não só ser respeitado porque ele era rei, mas que ele fosse um rei adorado, venerado. E aí chega aqui os 3 reis magos e dizem assim: nasceu o rei dos judeus. Isso gera uma inveja, um ódio tão grande no coração de Herodes, que ele simplesmente chama os principais, os sacerdotes, os escribas, os homens que estudavam a Bíblia de dia e de noite, e perguntam: onde que vai nascer esse menino que diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Emanuel, Deus conosco? Onde será? E os escribas dizem, citam Miqueias e dizem: em Belém. E esse homem projeta um plano de dar direção para os magos, porque ele queria matar o menino. Mas quando eles saem de Herodes, os 3 reis, os 3 magos, diz aqui a Bíblia que a estrela volta a aparecer para eles. Eles voltam a ser guiados pela estrela. Eles voltam a ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai levá-los na casa de Jesus. Sabe, irmãos, quando nós procuramos informações em fontes erradas, nós perdemos o foco. Quando nós procuramos conselhos em lugares errados, nós deixamos de ver Jesus. Só existe uma fonte confiável para nós seguirmos, e é o Espírito Santo, porque sempre o Espírito Santo nos levará a Jesus, sempre. Qualquer outro tipo de informação que não nos leve a Cristo é desvio de rota, é desvio de caminho. Deus nos chamou para andar no caminho, mas quando nós queremos buscar conselho dos ímpios, quando nós queremos buscar conselhos que não procedem da fonte das Escrituras, nós nos daremos mal, ainda que a princípio parece que nada vai acontecer de errado, mas nós vamos nos dar mal. Nos voltamos a Cristo, o Espírito Santo aparece de novo e nos guia a Jesus, e nos guia o propósito da nossa vida. Esses magos tinham um propósito de ver Jesus, de adorar a Cristo, e aquela estrela tinha sido dada por Deus para que eles pudessem alcançar o seu objetivo. Mas quando eles deixaram de seguir a estrela e foram perguntar a autoridade, eles se desviaram do foco, eles se desviaram do chamado, eles se desviaram do propósito da vida deles. E quando nós nos desviamos do propósito, nós não conseguimos achar Jesus. Muita gente está se desviando do propósito, buscando dinheiro em vez de Jesus Cristo. Ou as pessoas estão desviadas do caminho, porque elas já não acreditam mais na palavra como elas deveriam crer. Tem frases de efeito que parece que são mais importantes do que as Escrituras. Eu vejo as pessoas postarem frases de efeito, não sei o que, não sei do que, não sei do que. É a Bíblia que nos conduz, não é filosofia de homem nenhum. É a palavra, é o Santo Espírito que nos dá direções.
Eles veem a estrela guia, a estrela leva eles à casa de Jesus. Olha como que é. Herodes os mandou para Belém, mas Jesus não morava em Belém. Jesus morava em Nazaré, já se fazia 2 anos. Os magos não foram para Belém, eles foram para Nazaré, casa de José, de Maria, de Jesus. Olha, parecia ser uma informação perfeita, é Belém, mas estava atrasada a informação, porque Cristo já havia nascido quando a estrela apareceu para eles. E diz aqui a Bíblia que a estrela parou justamente na casa de Jesus, na casa do Pai, na casa de José, na casa de Maria. E diz aqui a Bíblia que quando a estrela para, eles têm um surto de alegria, eles têm um êxtase de alegria, porque eles estão cumprindo o que Deus tem para eles. E quando a gente segue o Espírito Santo, e a gente cumpre o que Deus tem para nós, nós nos enchemos de alegria. Vem uma alegria que não procede de nós mesmos. Quando nós saímos do foco, nós passamos a ter muitos problemas dentro de nós, mas quando nós estamos no foco, seguindo a estrela, oh meus irmãos, de repente nós estamos cumprindo o que Deus tem para nós, há uma alegria dentro de nós. Jesus disse isso: vocês façam a minha obra, para que a alegria de vocês seja completa. É tão bom ter alegria, mas é tão difícil tê-la, porque esse mundo, porque as coisas, porque nós mesmos, nós somos tão complicados que nós mesmos tiramos a nossa alegria às vezes com problemas, com dificuldades, caçando coisas, querendo coisas, não tendo as coisas, sentindo falta de coisas. Nós começamos a nos angustiar de tal forma, ficar tão angustiado, tão entristecido, deixa as coisas entrar dentro de nós. E a pior coisa que tem, irmão, é deixar as circunstâncias entrar dentro de nós. Eu digo isso por testemunho próprio, de deixar as coisas entrar dentro de mim. De repente eu me vejo quase morrendo, porque eu deixei entrar. Não foi assim, entrando de qualquer jeito, eu fui permitindo. E quando você vê, você está longe de ter uma vida de alegria. Mas esses magos, quando eles voltam para o caminho, e a estrela para onde Cristo está, eles têm alegria porque eles estão cumprindo a vontade de Deus. Eu penso numa vida desses magos, desses astrólogos, vida de livro, de leitura, de conhecimento, de buscar, de saber, de entender. Oh meu Deus, essa vida de letras é uma vida fria. Quem lê muito sabe, é uma vida fria, vida de leitura. É por isso que tem pessoas que não gostam muito de ler, de aprender, porque é frio, o livro é frio. Mas agora eles estão possuídos de uma alegria sobrenatural, porque eles estão na casa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sabe aonde nós estamos? Na casa de Jesus Cristo. Pastor, eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não venho na igreja. Então você não está cheio do Espírito Santo. Eu sirvo Deus lá em casa. Puxa, eles podiam ter adorado a Cristo lá das distâncias longínquas que eles estavam. Não, mas eles simplesmente migraram para cultuar a Cristo pessoalmente. Eles migraram de uma região tão distante, tão remota, que demorou quase 2 anos para chegar, simplesmente para entrar na casa do Senhor Jesus e o adorá-lo. Agora me diz, irmão,
Me diz que a pessoa que vai no cinema de sexta-feira e deixa a casa de Deus, se ela está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre vai nos trazer para a casa do papai, para a casa de Deus. O irmão começou o culto aqui, o André. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122. É aqui, irmão. Esses magos sabiam mais do que nós todos juntos. Se fosse por saber e por ter alguma coisa, eles eram riquíssimos. Imagine uma viagem há 2000 anos atrás, uma viagem de 2 anos de jumentim, o recurso, a logística que teria que ter essa viagem. Não é qualquer um que faria essa viagem. Tinha que ter um suporte, um alicerce financeiro, um alicerce intelectual muito grande para fazer essa viagem que esses homens fizeram. Humanamente falando, esses homens não tinham falta de nada. Humanamente falando, esses homens não tinham falta de inteligência. Esses homens não eram pobres, miseráveis. Esses homens não estavam enfermos, porque fazer uma viagem de 2 anos por deserto, se for enfermo, morre. Esses homens eram cheios de saúde, mas eles não estavam buscando a Cristo para ser curados, porque eles não estavam de cura. Não estavam precisando buscar a Cristo para serem inteligentes, porque eles já eram inteligentes. Não estavam buscando a Cristo para prosperar, porque eles já eram prósperos. Eles estavam buscando a Cristo para adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. 2 anos, glórias. Eu vi o testemunho da pessoa que andou 500 quilômetros com um sapato só, chegou na Índia e trouxe o sapato de oferta, todo furado, no altar de Deus. 500 quilômetros, e voltou descalça para participar de um culto do Dr. T.L. Osborne. A pessoa não quer sair da casa dela no dia de chuva porque está chovendo, no dia de calor porque a igreja é quente, no dia do fim da novela porque ela quer ver o último capítulo, no dia do jogo porque é o time do coração, no dia 5 porque é o dia de fazer compra, no dia 8 porque é o dia de passar roupa. Eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui hoje nesse Natal, que o Natal devia ser, as igrejas estão lotadas, porque se o Natal é o nascimento de Cristo, então se isso fosse verdade mesmo, se não fosse apenas uma data capitalista, se não fosse apenas uma data do comércio, as pessoas estariam mais perto de Cristo. Mas o que eu vi de madrugada foi as pessoas perto de cerveja, de cachaça, de música do mundo. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas são atraídas para a casa de Jesus Cristo. As pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, elas não são guiadas para uma festa de fim de ano, elas são guiadas para dentro da casa de Deus. Esses homens não precisavam de nada, irmão, eu enfatizo isso, mas eles não foram buscar a Cristo por algo que Cristo podia dar, porque eles queriam dar algo para Cristo, porque eles queriam adorar a Cristo. E diz aqui o texto que quando eles chegam, a alegria supimpa, extraordinária, é uma alegria ímpar, é uma alegria sobrenatural. Eles entram na casa e diz aqui que eles se prostram e eles adoram o menino, eles adoram uma criança. Nós adoramos um Deus. Esses magos estão na nossa frente 1600 anos, porque nós adoramos um Deus ressuscitado, mas esses magos adoraram um bebezinho de 2 anos. Uma coisa é sabe, vamos dar exemplo assim, eu não fui para a escola, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu moro num barraco que tem um monte de tábua, eu sou cheio de doença, eu olho uma criança, e eu adoro essa criança. Alguém vai dizer, também não tem cultura, não tem informação, não tem conhecimento, a sociedade não deu, a família não ajudou, não teve base, não teve outra coisa. Irmão, é alguém que tem tudo, que sabe tudo, chegar numa criança de 2 anos e dizer, esse aqui é o meu rei, é o meu Senhor. E foi isso que eles fizeram. Eles não vieram de mãos vazias, diz aqui a Bíblia que eles abriram os tesouros, eles vieram numa comitiva,
Mas eles não vieram para receber, eles vieram para dar. Olha, o culto desses é perfeito, o culto deles é perfeito, porque o culto deles tem sacrifício, 2 anos andando. O culto deles é perfeito porque eles não vieram com a motivação de receber algo de Cristo. O culto deles é perfeito porque eles vieram trazer algo para Cristo. A fé deles é perfeita porque eles adoraram um menino de 2 anos. É perfeito isso. É uma lição sobrenatural para nós. E eles adoram o menino e eles presenteiam o menino, eles abrem os seus tesouros, como diz aqui, eles adoram, mas eles não adoram só com palavras, eles adoram com presentes. 2 anos depois do nascimento, e eles tiram ouro, diz aqui a Bíblia que eles tiram ouro, que eles tiram incenso, que eles tiram mirra, e eles dão para criança esses 3 elementos: ouro, incenso e mirra. Eles vieram de tão longe, gastaram tanto dinheiro para vir, tantos recursos, a logística monumental, e quando eles chegam, eles não recebem absolutamente nada, em hipótese alguma. Ao contrário, em contrapartida, eles simplesmente já gastaram muito do que possuíam, mas eles têm algo para dar para Jesus Cristo, e eles têm ouro, eles têm incenso, e eles têm mirra. É um culto perfeito. Porque quando eles dão ouro para Jesus, Jesus ia ter que fugir para o Egito. Gente, eu volto a dizer, não era brinquedo viajar nesse tempo, é muito recurso. José e Maria não iam ter condições, mas esse ouro foi o patrocínio para que eles pudessem viajar ao Egito. Mas quando o mago dá ouro para Cristo, ele dá ouro para Cristo, ele está dizendo, ele está chamando Jesus de rei, a natureza divina, porque o ouro tem um simbolismo de divindade. Eles estão chamando aquele menino de Deus. Não é apenas o ouro para que eles pudessem ir ao Egito, mas é o ouro que tem o simbolismo que aquela estrela, que era o Espírito Santo, colocou sobre eles de levar ouro. Tinha tanta coisa para levar, podia ter levado prata, podia ter levado bronze, podia ter levado alimento, podia ter levado dados jumentinhos, podia ter feito várias outras coisas, às vezes até mais importantes do que incenso e mirra. Mas havia um ato profético aqui, de reconhecer a Cristo como Deus, como divino. Quando nós estudamos teologia, nós chamamos isso de deidade, a deidade de Jesus, ou seja, a divindade dele. É um culto perfeito. Quando você vem para a casa de Deus, é tão bom, quando você tem sacrifício para vir, e você vem à casa de Deus, e você não vem só para receber, você vem para doar, e você o reconhece como Deus, não como alguém que vai ajudar você na tua vida, ver se você vai melhorar, ou se vai tirar um peso das tuas costas, porque você chegou aqui na igreja pesado. Mas você chega à casa de Deus como esses magos e traz o ouro, e o ouro dá esse simbolismo de que Ele é o divino, de que Ele é o eterno, de que Ele é o próprio Deus, a majestade de Deus. O ouro é uma coisa muito valiosa, e é isso que eles dão. E ao darem isso, eles estão, pela primeira vez na vida de Cristo, recebendo um presente dessa magnitude, mas com esse simbolismo profético, dizendo que aquela criança, que aquele menino, ou aquele menino não era um menino apenas, era um filho, como diz Isaías, um menino nos nasceu, que é carne, um filho se nos deu, que é Deus. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, como que é o nome de Jesus? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e
príncipe da paz. É o ouro representando esse versículo, adorando a Cristo na totalidade do que Ele é. Eu não posso adorar a Cristo como alguém, o meu advogado que vai me advogar, como o meu médico que vai me medicar, ou como meu promotor, meu juiz. Não, eu tenho que adorá-lo como Deus, como Cristo. O outro mago vem e me traz o incenso. O incenso fala de Jesus como o sumo sacerdote. Se o ouro fala de Cristo como Deus, e fala de Cristo como o leão, porque quando você vai estudar a simbologia da Bíblia, você vai ver que o ouro simboliza o leão, a natureza real. Mas o incenso simboliza Cristo, não como rei, mas como sacerdote, não como leão, mas como cordeiro. O ouro diz que Cristo é Deus, que estava nas alturas, mas o incenso diz que Ele é homem, e que Ele é uma ovelha, e que Ele vai ser levado ao matadouro. O incenso fala da morte dele na cruz. Esses três presentes é o simbolismo do Natal. O incenso estava sempre, continuamente na presença de Deus no templo do Senhor. O incenso fala desse sacrifício por nós. Esse sacrifício nós vamos hoje comer do corpo, nós vamos beber do sangue dele. Se o ouro fala de leão, mas esse incenso vai falar dele como ovelha inofensiva, que vai se doar por nós, que vai morrer no nosso lugar. É um culto perfeito. Pastor, como que é o culto perfeito? O culto perfeito, quando sabe que você quer agradar a Deus e você não precisa pedir nada que Ele vai fazer por você, mesmo sem você pedir, porque as pessoas acham que é só pedir que Deus faz, mas não é só pedindo. Se você está certo, se você tem a motivação certa no culto, porque tem gente que vem para o culto e cultua tudo de qualquer jeito, de qualquer balela, é uma bagunça o culto da pessoa, porque ela já vem tudo errado dentro dela, e ela faz tudo errado. Mas esse culto é um culto perfeito, é um culto de ouro, porque você reconhece a Cristo como Deus, é um incenso, que você reconhece que Cristo morreu no teu lugar, e você o adora, porque você sabe que você recebeu a maior das graças, que não é a casa própria que você pode ter esse ano que vai chegar, mas é a salvação que Ele te deu lá na cruz. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam que prega de salvação, porque pregar de salvação é chato, parece. As pessoas não são atraídas pela salvação, mas se não fosse a salvação, Jesus não teria morrido na cruz. Jesus não morreu na cruz para que ninguém fosse rico e poderoso. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós tivéssemos vida eterna. Reconhecendo Ele como Deus, como Rei, é quando eu chego na presença de Deus com incenso, e eu reconheço Ele como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote intercedia pelos pecados do povo. Eu reconheço Ele como a ovelha que foi levada ao matadouro por mim. Aleluias. E o culto perfeito é quando eu trago a mirra. A mirra é o perfume. É quando eu reconheço Jesus como esposo, porque a igreja é a noiva de Cristo. É o simbolismo da igreja sendo a noiva. Diga aí para o teu irmão, a noiva de Cristo. A mirra, portanto, se o incenso fala da morte dele na cruz, a mirra, que é o perfume, e perfume denota vitória, a mirra fala da ressurreição dele, fala da vitória dele. E Cristo hoje é o esposo que está esperando a sua esposa, a sua igreja amada. Como que eu tenho que olhar Jesus? Gente, olha como que é fácil olhar Jesus. Você olha Jesus como Deus, você olha Jesus
como leão, você olha Jesus como sumo sacerdote, como ovelha, você olha Jesus como o esposo, o noivo, que está preparando a sua igreja para casar com ela nos ares. É quando nós chegamos a Deus, como a esposa deve chegar no esposo, com a mirra, com amor, com adoração. O que nós mais vemos hoje são pessoas reclamando de Deus, da fé, da igreja, do mundo, do serviço, do trabalho, do emprego, da faculdade, da escola, dos filhos, dos vizinhos, da rua, do bairro, da cidade, do governo. Ou são pessoas que têm maledicência na boca, que vivem mais murmurando do que qualquer outra coisa. Pessoas que murmuram demais. Nós não devemos tratar a Cristo com murmuração, porque eu quero dizer para nós, os homens e as mulheres aqui, que Jesus é o nosso esposo, gente. Nós somos a sua noiva. Nós temos que nos achegar a Cristo como a noiva chega ao noivo. Quando nós lemos Cantares, nós vamos ver esse simbolismo, nós vamos ver essa loucura de Salomão falando para a sunamita, mas é de Cristo falando para a igreja, da igreja falando com Cristo. É quando eu chego na casa de Deus para adorar. Eu não chego na casa de Deus para ver se o irmão veio com a roupa nova. Eu não venho à casa de Deus para ver se a irmã veio com a saia rachada, se o cabelo da fulana está esparatofado. É quando eu venho para a casa de Deus, por causa do Deus que está dentro da casa dele. É quando eu venho para a casa de Deus e eu lanço mirra ao Senhor. Eu proponho-me a ser a noiva e reconheço a Cristo como o noivo. Ele vai vir buscar a gente. As três coisas que eu tenho que lembrar: que Jesus é Deus, que Jesus é o meu Salvador, que Jesus Cristo é o noivo, e que eu, que a sua igreja, sou a sua noiva. Esses magos, gente, quando você lê isso aqui assim, você lê, que legal, mas quando você para pensar nisso, você começa a aprender de Deus, e você começa a ver a importância de tudo isso que aconteceu, de que eles vieram mostrar o que Cristo era, o que Cristo ia fazer, eles fizeram o seguinte com essas três ofertas aqui: eles simplesmente mostraram tudo que Cristo ia fazer, tudo. E eles estão nos ensinando o jeito que nós devemos enxergar a Jesus Cristo. E mais, eles estão nos ensinando que não existe Natal um dia. Todo dia, irmão, nós temos que estar dando esses presentes para Jesus. Não é o dia 25 de dezembro, e nem se fosse em outubro, como a maioria das pessoas que estudam a Bíblia acreditam que foi em outubro que ele tenha nascido, mas não importa o dia assim, fixo, de data, cronologia, não importa isso, para nós não importa, não tem significado nenhum isso. O significado que tem para nós é que todo dia, quando nós nos levantarmos, nós temos que doar ouro a Cristo, incenso e mirra, porque todo dia Ele está nascendo dentro de nós, todo dia Ele está vivo dentro de nós, todo dia Ele é o nosso leão, Ele é a nossa ovelha. Todo dia Ele é o nosso esposo, Ele é o nosso Deus,
Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é a nossa estrela da manhã. Eu penso em Maria, que Maria, hoje eu estava pensando isso, lendo um pouquinho isso aqui, eu li rapidinho, que eu pensei em Maria, eu falei, mas Maria foi a mulher foi melhor que Adão, não teve ninguém melhor que Maria na terra, porque hoje eu estou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e mostra a presença de Jesus em mim, a presença do Pai, mas é só o Espírito Santo. Jesus está no céu, mas Maria não. Maria tinha Jesus e tinha o Espírito Santo dentro dela, os dois. Eu penso em Maria vendo tudo isso acontecer com aquilo que estava dentro dela. Meus irmãos, que hoje a gente possa dar a Deus o que Ele merece: o ouro, o incenso e a mirra. Não só hoje, mas que essa estrela nos guie sempre a estar fazendo essa doação a Cristo de ouro, de incenso e de mirra, porque foi a estrela que conduziu, foi o Espírito Santo que os conduziu na terra longínqua onde eles estavam. Joga fora esse negócio dos reis aí que faz isso, essas coisas folclóricas, porque não tem nada a ver com isso aqui da Bíblia. Isso aqui é uma perfeição para nós, servirmos a Deus e servirmos a Deus com alegria. E eu quero dizer a última coisa, que quando alguém vê Cristo, quando alguém vê Cristo, quando alguém oferta a Cristo, quando alguém semeia em Cristo, como esses magos fizeram, nunca mais o caminho será o mesmo, nunca mais. Herodes havia dito assim: olha, vocês voltem para cá e vocês me digam onde o menino está, para que eu também possa adorá-lo. Mas diz aqui a Bíblia, que eles pegaram outro caminho. Eles pegaram outro caminho. Eles não pegaram o caminho de Herodes, eles pegaram o caminho de Jesus, aquele caminho que eles tinham descoberto ali. Quando nós temos um encontro com Cristo, o caminho do mundo já não é mais opção para nós. O caminho de Herodes, o caminho desse mundo já não serve mais para nós. Olha, irmãos, eu tenho 22 anos na igreja, eu já passei perrengue que você nem imagina. Muitos, sei lá quantos. Dá para escrever um livrinho legal. Eu já pensei em parar de ser pastor, em parar de fazer a obra, isso aí eu já pensei um monte de vezes. Mas assim, dizer assim, eu vou para o mundo? Nunca. Vou para o mundo? Nunca. Mas agora que você é pastor? Não. Desde o dia em que encontrei Jesus. Eu posso um dia parar até de fazer a obra, acontecer isso. Que isso pode acontecer com qualquer um. Mas Jesus, voltar para o caminho de Herodes, não. É o caminho de Cristo agora. Até a volta dele, não tem essa opção de eu vou servir a Deus mais esse aninho. Eu quero servi-lo o resto da minha vida e morrer servindo, porque Ele morreu no meu lugar. Nessa noite, quando você tomar a ceia e você pegar o pão, não importa o quão falho você seja, porque Ele morreu por você sabendo o que você seria, Ele nasceu por você, Ele se propõe a ser teu noivo, sabendo dos seus defeitos. Como é que quando você pegar a ceia na mão, essa noite, você possa fazer diferente, você possa reconhecer quem Ele é,
reconheça quem Ele é, reconheça o que Ele fez. Não peça nada, porque você vai ter 1000 cultos, você vai ter 162 cultos no ano que vem, para pedir a Deus. Mas que hoje você não peça, porque você não vai morrer se você não pedir hoje. Que você reconheça o que esses magos reconheceram, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é a estrela da manhã, que Ele que brilha, que Ele é a ovelha muda, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o apóstolo da nossa confissão, que Ele é o bom pastor, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água, que Ele é a fonte, que Ele é o rio, que Ele é Deus, Cristo. Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Acabou. O que os magos fizeram aqui com Jesus foi isso, denotando que Ele era o Cristo, que Ele era o ungido, que Ele era o Filho do Deus vivo. Que nessa noite você não peça, que você reconheça, que você semeie, que você doe do teu coração ouro, incenso e mirra ao Senhor. Aleluia, aleluia. E eu acredito, irmãos, que não vai haver simbolismo maior de mostrar assim o entrelaçamento que Jesus tem com a gente, do que falar que Ele é o nosso noivo. Que não tem nada maior do que um homem e uma mulher juntos, não existe. Paulo disse isso mesmo, é um mistério. Mas Paulo disse: eu não digo que é um mistério o homem e a mulher, eu digo que o mistério Cristo e a igreja. Paulo diz que o nosso espírito é um com Cristo. Não existe nada maior do que isso, de nós sermos a noiva do Cordeiro, de nós sermos a noiva de Jesus Cristo, de nós estarmos aqui como noiva. Quando você pegar a ceia na mão, que você se renda a Ele como a noiva dele.